Ok, tá tão ao vivo. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa primeira live da Engenharia Química. Então, comemorando um pouquinho antecipado o Dia do Engenheiro Químico, que é dia 20, domingo. Então, meu nome é Ingrid, eu sou estudante de Engenharia Química pela UDESC de Pinhalzinho, também sou primeira suplente de coordenação do CREA Júnior de São Miguel do Oeste. E hoje na live, então, a gente vai comentar um pouco sobre a engenharia química, sobre o processo que leva à escolha da engenharia química para a nossa profissão, para ser a nossa profissão. Algumas adaptações que a gente toma ao longo dos anos, algumas expectativas que a gente tem antes de entrar na faculdade, para durante a faculdade, depois quando a gente sai, quando a gente vê a realidade que é a engenharia química, o que leva, então, a gente escolher o que a gente vai trabalhar para o futuro e as adaptações que a gente tem que ter e está tomando agora durante uma pandemia, que tudo ficou totalmente diferente. Então, está presente comigo aqui hoje a professora Mônica Bagnara, da UDESC de Pinhalzinho, a estudante Alica Antônia Dutra, também estudante de Engenharia Química da UDESC, e o Rogério Gomes Araújo, que atua como conselheiro do CREA Santa Catarina, como coordenador adjunto da CEQ, que é a Câmara Especializada em Engenharia Química. Então, vamos ver, já tem algumas pessoas participando já da live. Então, vou pedir para que cada um se apresente um pouco e fale de onde é, como escolheu a engenharia química para a sua profissão. Então, podemos começar com você, Prof. Mônica? Podemos, eu começo. A primeira pergunta é de onde é. Eu sempre acho difícil responder, porque nasci em Barão de Cotegipe, Rio Grande do Sul. Mas aí, pequenininha ainda, minha família veio para Chapecó. Aí eu cresci aqui, me formei na UNO Chapecó, em Engenharia Química. Aí depois morei 8 anos em Porto Alegre, enquanto eu fazia mestrado e doutorado. Só que aí, como a maior parte da minha vida adulta eu fiquei em Porto Alegre, eu também me sinto meio porto-alegrense, assim. O que eu mais tive responsabilidades, eu diria, né? Foi lá. Aí depois morei em Juí, voltei para Chapecó, morei no Canadá um tempo e voltei. Estou em Pinhalzinho, oficialmente. Hoje não em casa, mas a minha residência é Pinhalzinho. Então, nessas andanças todas, cá estou. E já falo por que eu escolhi ou só uma introdução inicial? Pode ser uma introdução. Então, estamos aí, né? Professora da UDESC, 4 anos agora, finalizando, mas estamos aí. Já passo a palavra. Alica? Tá, então, eu me chamo Alica. Eu sou estudante do curso de Engenharia Química da UDESC. Entrei na primeira turma. Não faço umas contas, eu sei que eu já devia estar formada, mas é engenharia, né? Tudo bem. Tudo acontece durante o caminho. E é isso, não tem muito o que falar, né? Já trabalhei na área, já fiz estágio, já fui contratada na área. Devido à pandemia, agora estou em casa, mas isso daí a gente conversa depois. E é isso. E você, Rogério? Então, boa noite a todos. Bom, eu sou Rogério Araújo, eu sou engenheiro químico de graduação, né? Eu sou carioca, né? Eu sou vindo do Rio de Janeiro, mas já estou aqui em Santa Catarina há mais tempo do que eu vivi no Rio de Janeiro. Ano passado, acho que eu virei a chave. Eu fiz engenharia química na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Fundão. Já tenho bastante tempo. Me formei em 88. Imagino que todos aqui, inclusive da própria live, ninguém não tinham nascido, talvez. Exatamente, então já, pelo menos. Mas, enfim, sou professor na Unisociesc, de Joinville, no curso de Engenharia Química. Na verdade, fui coordenador do curso também. Na verdade, fui o primeiro coordenador, a gente escreveu um projeto de Engenharia Química, então, desde o início do curso, fui coordenador de outras áreas também,
Eu fiz meu mestrado e meu doutorado na UFSC em engenharia de materiais, que é uma outra grande área de possibilidades na área do engenheiro químico, né? Então, me especializei nessa área. Então, ministro aulas, minhas aulas, de uma forma geral, são de ciência dos materiais, mas também a parte mais da engenharia química, como balanço de massa e energia, mecânica dos fluidos, termodinâmica, reatores, operações unitárias. Então, essas disciplinas eu já ministrei, né? Tenho um amplo, vamos dizer, gama de disciplinas que eu já trabalhei, porque eu tenho um tempo bastante grande como docente, que eu tenho 27 anos como professor. Então, é bastante tempo, né? Quando me formei também, eu trabalhei na petroquímica, no Rio de Janeiro, na fábrica de metanol, a Procint. Trabalhei na petroquímica, trabalhei na área têxtil. Aliás, vim para Santa Catarina para trabalhar numa indústria têxtil, e aqui eu acabei entrando para a docência por questões diversas, que eu nunca pensei que ia entrar para a docência, mas trabalhei muito nessa área. Então, petroquímica, têxtil e área de materiais, principalmente materiais plásticos. Essa é a minha experiência. E sou conselheiro, né? Sou conselheiro do CREA, representando a Unisociesc, né? Não sei se todos sabem, mas o CREA, os conselheiros do CREA, ou eles representam uma entidade de classe, ou representam uma instituição de ensino. Eu estou como conselheiro representando a minha instituição de ensino. Eu fui conselheiro de 2000, estava fazendo as contas aqui, de 2012 a 2015. Aí tive que sair, né? Porque você tem que ter uma renovação, então tem que sair e ficar 3 anos fora. Eu fiquei fora e depois voltei agora no passado, na minha segunda passagem pelo CREA. Né? Então, essa é um pouquinho da minha experiência. Depois a gente vai conversar mais aí sobre as perguntas. E o que fizeram vocês escolherem a engenharia química? Porque, usando eu como exemplo, né? Eu comecei na engenharia de alimentos e no meio da faculdade eu percebi que a engenharia química ela me traria muito mais oportunidades, digamos assim, porque ela é uma área muito ampla. Você pode trabalhar em muitas áreas totalmente diferentes. E muita gente começa engenharia química pensando, eu vou trabalhar na área petrolífera. Mas o que levou vocês a escolherem a engenharia química? E vocês conseguiram, assim, depois, né, se mudou durante a faculdade, ou se quando vocês se formaram, vocês perceberam, não, eu vou ir para outra área. O que levou vocês a escolherem engenharia química e escolherem o que vocês estão atuando hoje? Então, são 2 perguntas. Rogério, quer começar? Posso começar. Bom, eu sempre digo o seguinte, quem escolhe a engenharia química, eu acho que é um curso, se a gente pegar os cursos de engenharia, de uma forma geral, a engenharia química, ela talvez seja uma das poucas engenharias que as pessoas de fora não sabem exatamente o que o engenheiro químico faz, né? E a gente, quando escolhe o curso, né, eu tinha 17 anos, eu imagino que vocês eram a mesma coisa, eu estava definindo minha profissão com 17 anos, não tinha a mínima noção do que eu queria ser na vida. Eu acho que todo estudante que entra na faculdade com essa idade tem essa dúvida, não é claro. E aí, o que a gente se baseia? No que a gente gosta, principalmente de matérias, né, das disciplinas do ensino médio. Eu gostava de química, gostava de física e de matemática. Então, acho que para entrar numa engenharia química, eu tenho que gostar dessas três disciplinas. Eu gostava dessas 3 disciplinas, mas não tinha muita noção exata do que era a engenharia química. E eu entrei com engenharia química, e lá a gente acaba conhecendo a amplitude, né? Talvez hoje já a realidade seja um pouco diferente, talvez tenha muito mais informação do que tinha na minha época, talvez, né? Mas isso é o primeiro atrativo, que se não gostar, e não precisa ser apaixonado pela química, mas que tem que gostar bastante de física e matemática, eu acho que talvez até mais do que da química, não vai para frente. Então, eu gostava dessas 3 áreas e gostei do curso quando eu entrei. A minha formação, na época da minha formação, o curso que eu fiz, que é totalmente diferente do que é hoje, eu fiz um curso com quase o dobro de horas que hoje um engenheiro químico cumpre,
porque era outra realidade, era quase como um curso integral, e eu tive muita disciplina de química, né? Mas eu gostava bastante, gostei cada vez mais do que eu fui conhecendo. E a grande vantagem que eu acho do curso de engenharia química, apesar muitas das pessoas entram no curso sem saber exatamente o que é, achando que vai trabalhar numa farmácia de manipulação. Já tive aluno me falando assim, pô, o que você gostaria de trabalhar? Pô, gostaria muito de trabalhar numa farmácia de manipulação. Não é isso, não é engenharia química, entendeu? Então, apesar disso, eu acho que o mais interessante da engenharia química é que a gente tem tantos campos, como você falou, Ingrid, são tantos campos de atuação que eu acho quase impossível que uma pessoa não encontre, né, não é questão de alguns campos interessantes de trabalhar, de assim, que atrai. Lógico, também vai encontrar outros que não atraem. Pois vai trabalhar numa indústria siderúrgica, um calor infernal, uma indústria agressiva. Não é isso que eu não quero. Tá bom, não é isso que você quer. E você vai ter outros campos, vai trabalhar numa indústria, de repente, de alimentos, uma indústria de fármacos, uma coisa muito mais clean, muito mais do que a obrigação de ser limpa, né? Então, essa é a grande vantagem do engenharia química. Eu não me lembro qual era a segunda pergunta. Essa questão de, eu quero trabalhar numa farmácia de manipulação, fazendo engenharia química, você pode também trabalhar nisso. Esse é o bom, você tem tantas possibilidades que, obviamente, tem uma faculdade específica para farmácia, mas também como engenheiro químico tu consegue trabalhar. Então, sim, é uma gama muito grande de profissões. Esse foi o motivo que me levou a trabalhar nisso. E quando eu me formei, eu entrei numa petroquímica, que eu adorei trabalhar na indústria petroquímica, tá? E se eu pudesse, eu tinha ficado lá até hoje, mas por questões econômicas, de governos, que a gente não vai falar, né? Não vou entrar nesse mérito, mas foi uma época do governo Collor de Mello, que teve uma abertura dos mercados e a petroquímica sofreu muito e teve que demitir demais, e eu saí nessa leva. Mas adorei trabalhar na petroquímica. Depois fui para uma área têxtil que eu gostei também bastante, né? Uma área que é muito interessante, muito dominada por leigos, com pessoas práticas, e que a engenharia química tem muito a contribuir, né? Então, são as coisas assim. A área de materiais também gostei muito de trabalhar. Então, tem muitas áreas atrativas. A outra pergunta seria se, digamos, então, você entrou na faculdade sem saber muito bem o que queria fazer. Se, assim, durante a faculdade tu chegou a uma conclusão e quando você terminou a faculdade você mudou completamente? Não mudei, não. Eu gostei, eu fui sempre gostando mais. E gostei muito mais ainda quando eu entrei na parte profissionalizante. Na minha época, a divisão de ciclo básico, que são os 2 primeiros anos, por ciclo profissionalizante, era muito distinta. A gente fazia as disciplinas de cálculo, de física, de química, junto com cursos de todas as engenharias, até de matemática. Então, era uma coisa bem, bem seca, assim. Você não tinha um contato com a tua profissão muito, assim. Tinha as aulas de química junto com os alunos que faziam química. E a gente, quando entra na engenharia química, que eu comecei a fazer as disciplinas do profissionalizante, eu gostei mais ainda. Aí que eu vi o que é, principalmente a questão de aplicação da química em larga escala, em escala industrial. Isso tudo sempre me atraiu muito, assim, né? E eu tive a oportunidade, assim que me formei, eu entrei nessa petroquímica, e lá eu fui contratado, eu e mais alguns engenheiros um pouco também recém-formados. A gente tinha um trabalho específico que era treinar os operadores para operar um sistema de controle no computador, que na época estava começando. Então, isso tinha um período já fixo, ia ser um ano e pouco. E depois disso, eu fui convidado, né, a trabalhar no projeto de uma fábrica de formol, né, que é a parte do metanol, fabricar formol. Então, eu trabalhei no projeto dessa nova indústria que ia ser em Sorocaba, e a indústria acabou não saindo do papel, mas eu trabalhei nesse projeto. E eu achei, assim, é uma coisa... ali é a engenharia química, o coração da engenharia química, né? Você desenvolver um processo, desenvolver um projeto, projetar uma indústria.
Então, eu tive essa oportunidade que já me encantou de cara, sabe? Então, eu não quero dominar o evento, né? Mas eu sempre gostei cada vez mais da engenharia química. E não tive dúvida, assim, tudo bem, então, no meio do percurso, a gente acaba, né, com as dificuldades, com algumas disciplinas muito difíceis que a gente passa, mas, assim, então, eu também não me formei em 5 anos, a Alika falou ali, eu também não me formei em 5 anos, me formei em 6 anos e meio, porque eu fiz estágio fora, tal, viajei, mas sempre gostando do que eu queria fazer lá na frente, que é me formar e trabalhar como engenheiro químico. Muito bom. Então, Mônica, e você? Qual área você pretendia seguir? Acabou mudando? Como você foi parar como professora? Se eu fosse resumir, eu diria que a vida que me escolheu, não foi bem que eu escolhi a vida, né? Porque assim como o Rogério, não tinha tanto conhecimento, né? Foi por afinidade o início, assim, ia bem em matemática, química e física. Aí, eu sou um pouquinho mais jovem, tá, Rogério? Mas na época não tinha tanta informação. A internet não era uma coisa do dia a dia, né? Não era, ainda não fazia parte, assim. Então, eu lembro que tinha um livrinho de profissões, o Guia do Estudante. E aí dizia que engenharia química era uma área em expansão, promissora, que tinha como a Ingrid já falou, né, uma vasta área de aplicação. E aí, que legal, né, interessante, já ia bem nas químicas e nas físicas, né, vamos tentar. Só que eu também tentei educação física, eu tentei medicina, eu tentei farmácia, então eu estava assim, focada em tudo. Mas no fim, eu brinquei que a vida me escolheu, né, eu passei em engenharia química. Aí, durante o curso, o que eu gostava bastante era petroquímica e engenharia nuclear, energia, alguma coisa assim. Eu queria causar, eu queria coisas grandes. Acabei fazendo estágio numa indústria de alimentos, que também é da nossa abrangência, só que eu me formei no fim de 2008, que teve uma crise econômica lascada. E ainda a empresa que eu trabalhava, que eu fazia estágio, exportava bastante e na época deu uma enchente em Itajaí e além da crise, os containers ficaram embaixo da água, então estava numa recessão assim terrível. E na época eu tinha me inscrito no mestrado, mas sem muita vontade, mas porque uma amiga foi e eu fui na onda dela. Só que eu queria, na época, eu gostaria mais de trabalhar, eu queria botar a mão na massa, fazer e acontecer, né? Eu fazia as análises das lagoas de tratamento de efluente, eu fiz estágio com tratamento de resíduos também, eu gostava da parte ambiental, então eu queria trabalhar, não queria fazer pesquisa de imediato, assim. Mas aí a vida me levou para esse lado. Eu estava, né, o mercado estava em recessão por causa da crise, e eu passei no mestrado na URGS em Porto Alegre. Daí fui para o mestrado, foi a melhor coisa que aconteceu, porque aí me apaixonei pela minha pesquisa. Foi também algo assim que o orientador estava com uma bolsa disponível, ele veio conversar comigo e fechou. Nossa, coisa mais linda, fotocatálise heterogênea, gente, coisa mais linda, teletransporte de elétrons, nossa, maravilhoso. Então, e eu conseguiria, né, com essa linha de pesquisa, focar também na área ambiental, que era o que eu achava bacana. E aí, do mestrado, quando eu estava quase finalizando, tinha uma bolsa disponível para doutorado, e a minha orientadora falou, quer uma bolsa? Quero, que coisa. Aí fiz o doutorado, mas aí eu confesso que emendar assim tanto tempo de pesquisa, às vezes bate uma crise existencial, assim. A vida do pesquisador, ela é meio ingrata, eu diria, né? Porque são muitas horas em cima de uma coisa que tu tenta fazer dar certo, mas como a coisa é inédita, tu não sabe se vai dar certo ou não. Então, os primeiros anos do meu doutorado, os 2 primeiros anos, foi um pouco exaustivo, assim. Eu tentava fazer um catalisador novo e não conseguia, e não dava resultado.
Até que achei uma rota lá que parecia que ia dar certo. Daí engatei com aquele catalisador, consegui uma bolsa de sanduíche no Canadá, lindo, maravilhoso, cheiroso. Que aí serviu também para dar um ânimo, né? Aí eu consegui terminar o doutorado. E aí, apaixonada pela pesquisa, apaixonada pela engenharia química, o que você vai fazer no Brasil? Você vai dar aula, que é onde pode fazer pesquisa no país, assim, principalmente, né? Tem empresas que investem, sim, em pesquisa e desenvolvimento, mas são poucas, eu diria, até se o Rogério tiver números mais precisos, mas eu diria uns 5% que tem uma pesquisa forte, firmada, se não é algo assim que está engatinhando, que não vale a pena ter um doutor trabalhando para fazer isso, entende? Então, acaba indo para o meio acadêmico. E aí, na minha experiência da UDESC, principalmente, que é onde eu estou trabalhando agora, eu sou professora substituta. Isso quer dizer que cada semestre a minha carga horária varia. E isso só me fez ficar mais apaixonada por engenharia química, porque aí eu dou aula de termodinâmica, eu dou aula de operações unitárias, eu dou aula de reatores, que é o que eu acho mais lindo assim da engenharia química, físico-química, química geral, laboratório de operações, tratamento de resíduos. Eu estava em todas. A turma que está se formando agora, na metade do ano, está se formando em engenharia química com ênfase em Prof. Mônica, porque eu estava em todas as matérias. E assim, isso abriu o olho, assim, ó, agora eu consigo ver, de fato, eu consigo sentir, eu não tive tanta experiência profissional, mas agora eu consigo ver toda a essência desse leque, porque é tão lindo conseguir fazer o projeto desde o recebimento da matéria-prima, o processo que ela vai ter, os equipamentos que vão ser usados, a cinética que vai acontecer, o controle de qualidade, então é maravilhoso. Agora eu consigo ver o todo, assim, da coisa acontecendo. E eu diria que a vida me escolheu, e me escolheu bem, assim, eu me sinto feliz fazendo isso. Acabou emendando um mestrado, um doutorado, e depois, querendo ou não, ainda está tendo aula, né? Porque... Sim. Vai seguindo... Vida acadêmica é um estudo contínuo. Então, isso é interessante, isso é motivador também. Está sempre se aprimorando, sempre trazendo coisas novas. E já vou engatar numa coisa aqui que é interessante. O relacionamento, porque a gente sai técnico, né? A gente já entra com aquela afinidade para ser engenheiro, assim, no sentido de áreas exatas, que tem um certo estigma de ser as pessoas mais, né, diferentonas, assim, que não socializam muito. E isso, hoje em dia, onde eu trabalho, né, que é um campus pequeno, a gente consegue socializar, todo mundo se conhece, todo mundo tem um contato, né, próximo. Isso é bem positivo, isso contribui de uma maneira boa. E se eu mudei de ideia, mudei, mas eu acho que as coisas foram acontecendo e foram acontecendo para o melhor, assim, do jeito que aconteceu. Você, Alica, porque você escolheu engenharia química e se até agora já mudou de ideia, tipo, fazendo os estágios e... A minha crise existencial começou bem antes da professora Mônica. Ela começou já quando eu tinha 17 anos. Eu saí do ensino médio e eu tinha certeza que eu ia fazer engenharia civil. Eu sempre puxei muito mais para a área de humanas, para a área de comunicação, mas eu ia fazer engenharia civil. Prestei vestibular, foi um baque, né? Não passei, porque era ou eu fazia na minha cidade, ou eu passava numa pública fora de casa, né? As duas não davam. Daí os meus pais falaram, então tu vai estudar, vai fazer cursinho, vai atrás do que tu quer. Mas daí eu saí do ensino médio e não sabia mais se eu queria mesmo engenharia civil. Entrei numa crise existencial que eu não sabia o que eu ia fazer, que eu chegava pra minha mãe e dizia, mãe, me fala o que eu tenho que fazer da minha vida, porque eu não sei. E minha mãe é pedagoga, né? Daí ela falava, não, filha, tu tem que escolher, tu tem que fazer o que tu quer, o que tu se sentir bem, o que tu vai gostar. Não interessa o que for, porque não pensa em dinheiro, essas coisas, porque se tu for uma boa profissional, se tu gostar do que tu fizer, tu vai ser uma boa profissional e o dinheiro vai vir.
Então não pensa nisso. E também, se não vier, tu vai estar fazendo o que tu gosta, não interessa. Então, os meus pais sempre foram assim, né? Nunca deram ideia do que era pra eu fazer nada. E eu também não tinha noção. E daí eu chegava e pedia pra eles, meu Deus, me dão uma luz. E daí, eu nunca tinha ouvido falar em engenharia química. E um dia, e tinha aberto para uma universidade particular, longe de São Miguel, né? Porque eu moro em São Miguel. E daí eu pesquisei os cursos que tinha naquela universidade e falei, nossa, engenharia química. Nunca ouvi falar, nem sei o que faz. Meu pai até hoje, acho que ele não sabe direito o que eu faço, mas tá tudo certo. E daí eu comecei a pesquisar e, sério, eu me encontrei ali. Quando eu comecei a ler o que era, tudo que eu podia fazer, o que eu podia escolher, eu pensei. Eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou estudar células-tronco e vou descobrir a cura do câncer. Bem assim. Eu vou ser engenheira química e vou estudar, vou fazer pesquisa. E daí eu escolhi, fui, entrei de cabeça nessa história, comecei a fazer cursinho, porque eu tinha que passar numa universidade pública, porque aqui em São Miguel não tinha, né? Não tem engenharia química. Daí, de uma particular não ia ter como me manter e pagar a universidade, então tinha que ser uma pública. E daí eles me pagaram um cursinho, eles falaram, é teu sonho, a gente vai fazer tudo pra tu conseguir realizar. Pai e mãe, né, gente? E me mandaram pra Santa Maria, de Malicuia, né? Meu sonho era passar na Federal de Santa Maria, inicialmente, né? Não tinha na UDESC, assim, tinha na UDESC, não tinha o curso de engenharia química na época ainda, porque senão, obviamente, né? Perto de casa. E fui pra lá, né, de Malicuia. Cheguei lá, fui fazer cursinho. E foi bem quando deu aquele boom em Santa Maria que não ia ser mais vestibular, ia ser só Enem. Daí era gente chorando pra tudo quanto é lado, né? Os cursinhos lá preparam da Federal de Santa Maria. Então, mas foi tranquilo, assim, pra mim. Eu fui, né? Fui indo, seguindo fluxo, daí depois já voltou que ia ser a última vez do vestibular, eles não iam fazer Enem. E fui, daí por 5 questões eu não passei na nota de corte pra corrigir a minha redação. E era o último vestibular. Tá? Meu pai e a mãe falaram, conversaram comigo, então ali que é isso aí. Tu já fez 2 anos de cursinho, agora tu vai voltar pra casa, tu vai estudar em casa. Porque tu pode estudar num bom colégio do ensino médio, tu fez cursinho, agora tu te vira, né? E tá, voltei pra casa, comecei a estudar, e isso foi em janeiro de 2015. E daí eles começaram a divulgar que ia abrir engenharia química na UDESC em Pinhalzinho. Daí, na metade do ano de 2015, fui de mala e fui para Pinhalzinho fazer engenharia química. Então, eu fui com isso na cabeça, que eu queria fazer pesquisa, mestrado, depois doutorado. E meu sonho até hoje é trabalhar com células-tronco. Nunca mudei isso. Durante a faculdade já pensei em desistir. Eu acho que todo estudante já passou por isso. Principalmente antes de alguma prova, pensar, meu Deus, eu não vou conseguir. O que eu estou fazendo com engenharia, né? E, enfim, mas ainda penso em fazer mestrado, em fazer o doutorado, em trabalhar na área de biologia molecular. Já pesquisei os lugares onde tem, né? E um deles é na UDESC, no Laje. Então, que também não é muito longe de casa, né? Porque eu acho que eu nunca cortei o cordão, né? Então, mas é isso. Mas mudar, assim, a dizer que eu vou desistir. Eu digo, mas não vou. Não tem como, porque eu não me imagino fazendo outra coisa. E é A outra pergunta que eu ia fazer é se você já pensou em desistir. Porque eu vejo assim, nós estudantes não tem uma prova que puxa um pouquinho que a gente não fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? Ou que começa a pensar, meu Deus, eu sou muito de humanas para estar fazendo engenharia química. Porque algumas coisas, tipo, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. E uma coisa que me prendia muito nessa questão da engenharia química é que, querendo ou não, engenharia química no começo não é muito criativo. Tem esses cálculos, você pega os dados, tá tudo tabelado e você aplica. Aí depois, tipo, que tu vai começando as matérias mais, assim, específicas da engenharia química, vai abrindo esse leque que você começa, não, dá para ser criativo na engenharia química. Você vai precisar ser criativo para descobrir uma forma diferente de fazer de ter um tratamento de resíduo, ou de como criar um tratamento que não vai ter outro poluente, ou, tipo, qual produto novo você vai fazer. Aí, tipo, começou, não, então
agora faz mais sentido. Aí eu Outra queria saber de coisa. você. Opa, posso falar? Outra coisa é aquela questão que a Prof. Mônica comentou antes. Eu não vou falar a doutora Mônica, né? Porque Prof. Mônica é um patamar, assim, né? Sem igual. Então, essa questão de outras áreas de engenheiro que... Enfim, engenharias em geral, todo mundo acha que são pessoas extremamente focadas e que não vão socializar. Essa questão da comunicação. Só que a comunicação, indiferente da profissão, é importante. E principalmente na engenharia, porque a forma que tu vai se comunicar com o operário, a forma que tu vai se comunicar com outras pessoas ou com o teu chefe lá, que é engenheiro, doutor, enfim, mil pós-graduações e especializações na área, é diferente. Então, saber se comunicar com as pessoas é extremamente importante, independente da profissão. É só isso. Mas eu queria saber da Prof. Mônica e do Rogério se já teve alguma matéria difícil na faculdade que vocês pensaram, tipo, não, essa matéria não é para mim. E se vocês já pensaram em desistir. Tipo, mesmo que fosse, não, tipo, desistiu porque pesou um pouquinho ali, teve umas provas meio difíceis. Quando eu estava fazendo operações C, eu estava fazendo estágio e estava acumulando tanta coisa e teve um dia que eu cheguei na prova, eu olhei e eu não sabia fazer nada. Aí eu pensei, socorro, mas eu já estou na 8ª fase, então é muito tarde para desistir. Mas aí passou, foi só aquele momento assim, porque é difícil, não tem, por mais que estude o dia inteiro estudando, sempre focado, é um curso difícil. Então, passa pela cabeça, né? Dá uma sensação de, nossa, no colégio eu me dava tão bem em matemática, agora eu não entendo nada do que está acontecendo aqui, que fracasso. Mas não, faz parte, é isso mesmo. Ainda bem que não desisti. Eu acho que o choque inicial do estudante de engenharia é no primeiro semestre, quando tem cálculo A, que é meio que uma revisão do ensino médio. Aí você pensa, isso eu aprendi no ensino médio, por que eu vou passar horas estudando? Aí você vai lá na prova, tipo, você só olha para a prova, tipo, o que está acontecendo? Tipo, não era assim que eu tinha aprendido. Tipo, acho que foi o primeiro choro que eu tive por conta da faculdade foi no primeiro semestre em cálculo A. Que eu cheguei pro meu pai, tipo, pai, eu era tão inteligente no ensino médio, olha essa nota. E daí todo mundo falava, não, mas essa nota é boa num curso é boa num curso de engenharia. Aí tu fica tipo, 7 é o novo assim? 10, gente. Tirar, tipo, um 6 é notão. Aí, tipo, tu sai do ensino médio tirando, tipo, 8, 9, tipo, pra um 6, tipo, o que tá acontecendo? Você, Rogério, já pensou em desistir? E qual foi a matéria mais difícil da faculdade que tu achou? É assim, ó, tem algumas matérias, inclusive, que hoje eu sou professor. Isso aqui é mais engraçado, que eu ministro a disciplina. Mas, assim, eu senti uma dificuldade muito grande, até porque quando eu ingressei eu era muito jovem, quer dizer, como normal, né? Eu entrei, eu não tinha 18 anos, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. E, assim, a mudança, eu acho que é uma dificuldade que vem muito, não sei a realidade de vocês em Piauzinho, nessa cidade, mas eu tive uma mudança muito grande de ambiente no meu ensino médio quando eu ia para a faculdade. Eu morava no Rio de Janeiro, num bairro de Botafogo, vocês quem conhece o Rio de Janeiro, e eu ia para o meu colégio a pé, eu ia para o meu cursinho de inglês a pé. Eu praticamente não... Era tudo muito próximo, muito fácil. E quando eu entrei para a faculdade, eu pegava 2 ônibus, levava 1h15 para chegar na faculdade, né? E era tudo muito impessoal, assim, como eu falei para vocês, né? Você vai no Instituto de Matemática, está fazendo cálculo com um monte de alunos, inclusive um monte de dependente, aquilo já assusta, né? Tu entra numa sala de dependente. Então, isso para mim foi uma dificuldade. E eu até reprovei algumas disciplinas no básico, não foram poucas, não, devido a essa dificuldade. Mas não foi muito em função, tem um gato atrás de você, muito em função dessa impessoalidade.
dessa dificuldade de a quem recorrer, sei lá. Depois que eu absorvi esse golpe, né? E que aí você começa a entender como funciona, começa a ter relações, quer dizer, grupos de estudo com outras pessoas, aí a gente começa a superar. Agora, pela dificuldade mesmo do conteúdo, das disciplinas do profissionalizante, a gente também, eu tinha uma outra realidade, às vezes, que a gente tinha, às vezes, disciplinas que os professores eram da COP, da pós-graduação, do doutorado lá em engenharia química. E boa parte, a grande maioria desses professores, eles vinham com outra régua, sabe? Então, por exemplo, uma disciplina que para mim foi muito difícil e hoje dou aula dessa disciplina é a transferência de calor. Foi uma disciplina que eu falei assim, eu nunca vou aprender isso. Nunca. Por mais que eu estude, não vou aprender esse negócio. A gente estudava de noite, virava a noite, tirava 1 na prova, 1,5. Daquela que tu vê que o professor, esse 1,5 não foi teu, ele te deu para tu... Então, assim, de estudar muito, entender pouco, mas conseguir fazer o mínimo para passar. Algumas disciplinas foram assim. Operações unitárias, que eu também dou aula hoje. Então, a cobrança foi muito grande, e talvez acima do que eu teria condição de alcançar na época, né? Mas a gente vai superando. Eu acho que quem quer, talvez a grande dica que é só quem quer, se isso, como a Lica falou, que é o sonho, você tem que acreditar e ir até o fim. E foi isso que eu fiz, né? Agora, por outro lado, teve muitas outras disciplinas que eu gostei muito, né? A própria parte de reatores também foi uma disciplina difícil, mas que eu tive facilidade. Termodinâmica, disciplina que todo mundo colocava, não, cara, termodinâmica esquece, isso é para fazer 2, 3 vezes. O pessoal sempre tem aqueles alunos mais antigos na faculdade que falam assim, não, cara, esquece, isso aí tu vai fazer 2, 3 vezes. E não, eu fui super bem, gostei muito de termodinâmica, hoje eu também já dei aula de termodinâmica. Então, o que eu digo assim, o curso de engenharia química, ele, diferente da maioria das engenharias, os outros cursos, eles acabam ficando mais fácil ao longo do tempo. E na engenharia química, ela fica mais difícil, né? Mas o que eu digo também, eu falo para os meus alunos, eu falo assim, olha, só que vocês, às vezes, não sentem isso, porque quem se dedica, né? Porque acaba que você vai amadurecendo como aluno, vai amadurecendo como profissional até, e as coisas vão se tornando fáceis, não porque são fáceis, mas que você torna elas fáceis, né? Então, não desista. Quem tá com essa dúvida, assim, assim, isso é muito chato. Tem coisa que é chata mesmo, né? E eu acho que a grande dificuldade, eu acho que o grande desafio de nós professores, né, tentar mostrar que mesmo sendo chato, mesmo sendo difícil, ela tem uma aplicação. E é para isso que vocês estão estudando. Então, a hora que você entende isso, e se o professor conseguir tornar aquilo nítido para o aluno, talvez isso fique mais fácil, né? Mas eu não pensei em desistir, não, de jeito nenhum. Eu me formei em 6 anos e meio, e muito pelo básico, porque no básico eu me atrasei pelo menos 1 ano, e depois eu fiz um estágio de 6 meses que eu tive que sair, perdi matéria, perdi praticamente um semestre, mas não me desanimei, não. Nunca tive vontade de sair do curso, não. Tem muito isso também, tipo, a gente fala, essa matéria é muito difícil, daí quem já passou por essa matéria só, tipo, espera chegar no C, espera chegar em tal matéria, aí tu fica tipo, meu Deus do céu, se essa é difícil, imagina outra. Aí já vai sofrendo por antecedência, quando tu chega na matéria, tipo, não é tão difícil, é difícil, mas não tão difícil. E que nem você falou, tipo, vai passando as matérias, você já vai tendo uma noção do que você quer trabalhar, do que você nunca mais quer ver na tua frente.
E assim, eu percebi com fenômenos e operações, desculpa, prof, mas eu não quero trabalhar com tubulação. Eu acho que eu não quero ver tubulação na minha frente por um bom tempo. Porque, meu Deus, que negócio complicado. Daí é para dar e o nosso dá tipo 3.600, assim, a gente não sabe o que está acontecendo. Daí vai explicar para a prova, então. Isso aí. Acho que deu um erro. Mas assim, agora você pensa assim, depois muda de ideia. E isso é super saudável, mudar de ideia também. Porque eu vou até usar o exemplo do Rogério, matérias termodinâmica. Eu estou com a termo A e a termo B agora. Eu não aprendi na graduação, gente. Hoje eu entendo o meu professor, ele estava começando a docência. Gente, ele sofreu na nossa mão. Hoje eu me coloco no lugar dele, eu penso, coitado, porque está dando aula de uma coisa que não domina e tem que fazer se virar. E como o Rogério falou, tornar isso interessante para o aluno e fazer que aquilo tenha sentido. Para mim não fez. Eu odiava a termodinâmica. Gente, aquilo eu saí assim, ó, entrei e saí sem nada. Só que aí hoje, dando aula, é a minha matéria favorita, eu acho. Porque tudo faz sentido, ela é a essência da vida, assim. Então, toda aula eu coloco algum memezinho, assim, de termodinâmica. Ninguém explica a fugacidade, daí tem o meme, assim, né? Mas a fugacidade é tão linda, então é o momento, quando dá aquele clique, aí tu encaixa o tijolinho onde ele precisa lá no teu conhecimento. Então, um dia você vai gostar de tubulação, talvez. Talvez. Então, vamos para a próxima pergunta. No decorrer do tempo, a gente tem algumas realizações. Então, passar em alguma matéria que é difícil, conseguir um projeto e até profissionalmente. Então, eu queria saber qual foi essa realização para vocês, tanto como estudante como quanto profissional. Não sei quem quer começar a falar. Vai, Alica. Passar em cálculo C, né? Meu Deus! Tá louco, cálculo C foi meu. Tive que fazer mais uma vez. Então, quando eu passei, eu tava em casa, quando eu vi, eu comecei a chorar, vi lá porque passei, comecei a chorar. Meu pai me olhando, não entendi o que estava acontecendo. Mas foi essa. E a outra foi quando eu consegui meu estágio. Meu primeiro estágio foi na área de análise de água e efluente, uma área que eu nunca imaginei trabalhar. Nunca, nunca, não sabia nada. Entrei sem saber nada. Eu acho que tem muito isso da gente. A gente sempre vai parar onde a gente nunca imagina, né? Então, mas eu aprendi muito, foi muito gratificante. Nossa, foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu acho que tudo que eu aprendi lá eu vou levar para minha vida e eu comecei a me interessar muito por esse assunto. Tanto que eu já vejo lugares para estagiar mais para frente nessa área, uma área que eu nunca imaginei trabalhar, né? E tanto que na a minha entrevista foi toda por telefone, né, para começar, porque a gente estava de férias. E foi em janeiro do ano passado. Tava de férias em casa, tranquila, surgiu a oportunidade, mandei meu currículo, assim, sem muita pretensão, né? Daí ela me ligou, né? Fez a entrevista por telefone, sabia que eu não tava em Pinhalzinho. Daí, tá, tranquilo, falei. Meia hora depois ela me ligou. Tu pode vir pra Pinhalzinho amanhã? Porque eu gostei de ti, mas eu tenho que falar contigo pessoalmente. Eu falei, tá, boa, né? Fui e conversei uns 20 minutinhos e levei o estágio, né? E 6 meses depois eu fui contratada. Daí eu. Não, enfim, foi uma realização muito grande, né? Por conta da pandemia e etc. Agora eu tô em casa, mas foi muito gratificante. Eu sou muito grata por essa oportunidade, por ter tido essa oportunidade de conhecer uma área que eu nunca imaginei trabalhar. Então, acho que essa também foi uma realização. E a sua, Rogério? Pois é, passaram algumas na minha cabeça, né? Mas, para mim,
Vou contar uma historinha rápida, talvez, para contextualizar. Eu me formei em agosto de 1988, né? E antes de me formar, meu pai era representante de tecidos, aqui, inclusive da Renault de Brusque, só que no Rio de Janeiro. Então, ele ia de muitos anos, desde sempre. Ele comercializava tecidos. Então, ele tinha uma amizade muito grande com esse meio dos tecidos, nessa área têxtil. E aí, na época em 86, porque teve o Plano Cruzado do Sarney, as empresas que comerciavam tecido ganharam muito dinheiro, porque teve uns congelamentos de preço, não sei se vocês conhecem essa história. E eles ganharam muito dinheiro. E teve uma empresa, uma dessa empresa que comercializava tecido, que resolveu entrar para a área industrial, construiu uma fábrica, uma tinturaria, né, de tecidos, de malhas, no Rio de Janeiro. Queriam alguém para tocar esse projeto. E aí, poxa, o teu filho não está fazendo engenharia química, ele não quer ser o engenheiro da fábrica? E eu falei assim, opa, lógico que eu quero, né? Tanto que daí eu fui para Portugal, eu sou de família portuguesa, meu pai era português, então eu tenho primos do meu pai lá, e eu me vi envolvidos com a área têxtil, eu fui para Portugal, fiz estágio lá em tinturarias, porque a gente não aprende nada de têxtil na faculdade. Inclusive, no meu último ano de faculdade, eu entrei para o curso técnico têxtil, na escola técnica lá do Senai CETICT. Eu fazia disciplinas na faculdade, saía correndo, ia para o curso técnico, no mesmo dia, assim, era uma loucura, né? Para ter uma ideia, para conhecer um pouco dessa área têxtil. Só que quando eu me formei, já tinha passado, era 88, a crise já, né, o plano Sarney já tinha ido para o brejo, e essa fábrica não saiu do papel, eles não entravam, não foram para a construção. A gente já tinha comprado máquinas, inclusive aqui de Joinville, eu conheci Joinville nessa época, eu vinha comprar as máquinas e tal, já tinham máquinas, teve que devolver tudo, foi um caos. E eu vou me formar e o que eu vou fazer da minha vida? Não tinha nenhuma perspectiva. E quando surgiu na verdade, essa empresa, que precisava de 5 engenheiros químicos recém-formados, e fez uma entrevista que praticamente foi a minha turma toda de formatura. E todos os engenheiros da fábrica eram formados na UFSC, na UFRJ, né? Então, eles divulgaram lá na UFRJ. Né? Então, praticamente toda a minha turma, que não tinha emprego, que era praticamente todo mundo, foi fazer esse processo seletivo. E eu não era o aluno mais brilhante da turma. Nossa, tinha muita gente muito mais brilhante que eu. Assim, de bom aluno, aquele aluno nota 10, né? E eu falei assim, mas eu vou lá fazer essa entrevista porque vamos ver o que vai dar, né? E como eu já estava trabalhando nessa empresa da fábrica que não saiu do papel, mas eu já trabalhava nesse projeto, já tratava com clientes deles de comercialização de tecido, eu já fazia algumas coisas eu já estava meio escolado do mercado de trabalho, não estava tão cru como muitos meus colegas, que eram ótimos alunos, mas que eram muito, né? E eu fui selecionado para entrar na verdade, da minha turma toda, foi só eu e mais um dos caras, os outros 2 eram de outras turmas já mais antigas que conseguiram ingressar nessa vaga. Então, isso para mim foi uma grande realização, tipo assim, poxa, eu me formei e sem perspectiva, porque a perspectiva que eu tinha não foi por água abaixo, e consegui essa outra frente de trabalho, assim. Pô, isso foi para mim, foi uma coroação, assim, do curso, né? Numa crise danada, consegui uma oportunidade. Então, até para quem está nos assistindo, até um conselho que eu posso dizer, esqueci uma palavra boa para dizer isso, mas é uma mensagem que eu deixo assim, ó, acredita, porque de onde você menos espera, acontece alguma coisa. Aliás, eu tinha uma outra coisa para falar em relação a esse negócio têxtil, que parece que acabou nunca mais têxtil, e no final das contas eu vim para Joinville graças a uma oportunidade na área têxtil de uma pessoa que me indicou, que estudou comigo no curso técnico, agora você vê. Então,
o poder do relacionamento. Então, valorizem muito isso, é o relacionamento. Tudo bem, o seu colega do lado é o teu concorrente, né? Você vai competir no mercado de trabalho com essas pessoas, né? Mas, por outro lado, também você pode ter parcerias importantes e surgirem oportunidades desse relacionamento. Então, não se feche, não. Deixe em aberto que é melhor. Até para quem está nos assistindo, se tiverem alguma pergunta, podem deixar nos comentários, que a gente está acompanhando também os comentários no YouTube, então aí a gente pode responder. Então, e você, Mônica, qual a sua maior realização estudantil e profissional? Então, é quase uma questão pessoal, mas é estudantil também, que foi o doutorado de sanduíche. Se for olhar a minha família, assim, quando eu nasci, meus pais tinham recém saído da roça, então eles estavam tentando fazer a vida, uma mão na frente, outra atrás, e 2 filhas para criar. A minha irmã, que é mais velha que eu, foi a primeira a se formar no ensino superior, nos 2 lados da família. E eu consegui me formar, fazer mestrado, doutorado e sair do país para estudar. Então, o salto que isso foi na minha família foi enorme, assim, uma conquista que eu tenho bastante orgulho da origem que eu tenho. E quando eu cheguei no Canadá, eu tinha medo, um certo receio, assim, de não ser no nível que eles esperassem de mim lá. E depois de algumas semanas eu era referência, meus colegas vinham conversar comigo para ver o que eu achava do trabalho deles. Então eu vi que eu estava de igual para igual ali. E deu um sentimento bom, assim, de, nossa, não sou tão ruim no fim das contas, que legal, olha aí. Então eu me dei um tapinha nas costas, assim, ó, bom trabalho. Então, para mim foi um momento bem marcante. Tanto que eu divido a minha vida antes do Canadá e depois do Canadá. Foi um divisor de águas. O doutorado de sanduíche. Tem isso também. Às vezes a gente se acha insuficiente porque a gente não está progredindo do jeito que a gente esperava. A gente cria uma expectativa muito grande. Aí, do nada, chega um professor, ao menos para nós estudantes, tipo, quando um professor vem elogiar a gente, tipo, você tá fazendo isso, tipo, a gente vê que, tipo, você não tá, assim, tem alguns erros, mas você tá se esforçando, isso dá, tipo, um ânimo, tipo, pra gente, porque a gente sabe que a gente não tá fazendo certo e que a gente não sabe tudo. Mas aí, tipo, vê, tipo, que um professor que tá ali, tipo, que tá ensinando, tipo, vem e percebe o nosso esforço, é muito gratificante, porque às vezes a gente estuda a noite inteira para uma prova, chega na prova e vai mal. Mas, tipo, o professor vê que a gente se esforçou. Até agora, durante a pandemia, teve que adaptar essas avaliações e até até com a professora Mônica, a avaliação foi de uma forma diferente que, para mim, eu achei muito mais eficiente do que uma prova que você decora muitas vezes, chega lá e o aluno que é bom em decorar vai super bem, e aquele aluno que não é tão bom em decorar, mesmo sabendo, não vai bem. Então, tipo, foi muito assim que eu pensei que a aula à distância, tipo, não vai conseguir avaliar, porque você vai ter todos os materiais ali. Só que não é, porque no material não vai ter a questão pronta. Tipo, você vai ter que pensar um pouco. Tipo, não vai ter no Google, não vai ter no Yahoo Respostas, no Braille a questão. Tipo, você vai ter que pesquisar, você vai ter que saber a teoria para conseguir pôr em prática. E Até é uma coisa que... complementando essa fala, a questão da nota. Para algumas turmas eu dizia assim, não se apeguem à nota, porque eu sei que aquela nota não representa tudo que o aluno sabe. Então, às vezes, porque eu sou assim, eu fico ansiosa porque eu estou ansiosa, então eu também vou mal em prova. Não é tudo que eu sei que está ali, então tem, como a Ingrid estava falando, tem o esforço que está ali atrás, tem um conhecimento que tu vê no dia a dia. Infelizmente, a gente tem que ter algum mecanismo, algum documento oficial em algumas instituições que digam qual número ali tu tirou de conhecimento, qual porcentagem que tu fixou. Mas aquilo não te define, é isso que eu quero dizer. A nota não define o aluno. Então, se tirou uma nota baixa, não leva para o lado pessoal, assim, às vezes
vai ter que repetir a matéria, mas às vezes isso é bom. Refaz ela em outro momento, com mais maturidade, e tu vai aproveitar muito mais. Vai conseguir tirar muito mais proveito disso. Então, a questão da avaliação em nota é delicado, mas não leva para o lado pessoal. Eu vejo por mim que já teve matéria que eu falei, não, eu vou desistir nessa matéria, eu vou continuar indo na matéria, mas eu sei que se eu passar nessa matéria, no próximo semestre eu vou ter que aprender tudo de novo, porque eu não estou aproveitando. Aí, tipo, escolhi reprovar na matéria. Claro, escolhi não, né? Tipo, foi... aconteceu, eu reprovei, mas foi muito bom, porque né, faz a nova matéria, você, tipo, entende. Você já tem uma base, porque tem isso também, tipo, poucos alunos que estudam antes de ir para aula, que acabam, tipo, estudando ali na aula. Então, tipo, às vezes depois, quando você para fazer um exercício, que vem as dúvidas. Tipo, a dúvida não vai surgir ali durante a aula, enquanto o professor está falando. Enquanto o professor está falando, parece que não, tá fluindo, tá indo tudo certo. Aí, primeiro exercício, já não sabe o que fazer, não sabe começar o exercício. Então, tipo, às vezes tem isso, tipo, reprovar é uma coisa boa, porque você acaba, tipo, sabendo o que vai acontecer na aula e você já sabe, às vezes, as suas dúvidas. Então, tipo, você já vai conseguir formular as perguntas para adquirir mais conhecimento. E agora, essa questão da pandemia,